Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer uma oração, para darmos início, então, à recapitulação da lição. Convido você a inclinar a sua fronte e vamos orar ao nosso Deus. Bendito e eterno Deus, bondoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de aprender mais de Ti. Neste momento em que nós iremos recapitular a lição da escola sabatina, possamos, Senhor, compreender aqui o propósito de tudo quanto o Senhor fez por nossas vidas. Aprendamos, Senhor, todo o trajeto, todas as coisas, todos os símbolos, e aprendamos principalmente, Senhor, que por trás de tudo isso está o Teu amor, Senhor, imensurável. Te agradecemos, portanto, e pedimos Teu Espírito para compreendermos melhor a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem o caminho através do véu, né? A gente tem uma lição, eu achei fenomenal. Toda semana eu me surpreendo cada vez mais com a lição que a gente tem. E aí, o primeiro ponto que a lição vem trabalhar é sobre o fato de que Deus deu instrução ao povo de Israel, né, para que fossem pelo menos 3 vezes ao ano comparecer, né, diante de algumas festas em Jerusalém, para comparecer diante do Senhor, né? E aí a primeira pergunta que eu faço a vocês é se existe, né, entre a ida do povo de Deus ao santuário 3 vezes ao ano, com a própria morte de Cristo, existe alguma relação entre essa instrução que Deus deu lá no Antigo Testamento com a própria morte de Cristo? Sim, existe sim. O que eu acho interessante é que todo o sistema de santuário, né, ele é uma cópia justamente do santuário que existe lá no céu, né? E também quando a gente vê aqui a festa, né, da Páscoa, a festa das semanas, a festa dos tabernáculos, é justamente apontando o que Cristo ia fazer lá na frente para conosco, né? Tem um pastor que ele costuma dizer que Cristo foi o primeiro cheque pré-datado, né? Ou seja, olha, vocês pecam e lá na frente eu vou morrer por vocês. Ou seja, o plano da redenção já estava traçado. Então, tanto o sistema do santuário como essas festas anuais, ela faz toda parte do processo, né, salvífico também de Cristo. É interessante sempre nós notarmos que esse livro de Hebreus, ele traz realmente um aprendizado muito grande sobre o sacrifício e o processo redentivo de Deus em prol do homem. E todas essas coisas, esses símbolos, essas festas, elas realmente simbolizavam momentos, o direcionamento ou pontos em que Cristo ele passaria nesse processo, né? Nós vimos que a festa aí da Páscoa simbolizava a libertação do povo do Egito. Jesus ele morreu na Páscoa. E interessante notar é que coincidentemente, isso a gente fala, né, coincidente, mas isso providencialmente, Jesus morreu no período da Páscoa que coincidia com a sexta-feira, a hora nona, a hora do sacrifício do Cordeiro. E Jesus então morre, ele passa todo o sábado, vamos assim, repousando, dormindo, e ele ressuscita no 3º dia. Então, tudo isso tinha um processo na festa da Páscoa, que simbolizava, se vocês prestarem bem atenção, simbolizava a libertação. Então, quando Cristo morre, ele favorece e nos traz a libertação do pecado. Se no passado aquilo simbolizava a libertação do povo de Israel do Egito, Cristo morre então simbolizando a libertação do pecado, ou seja, tirando de nós a escravidão do pecado. Interessante, né, Kelly, que ele foi o próprio Cordeiro, né? O próprio Cordeiro, exatamente. Cordeiro. Essas festas, elas eram tipologias, né, Kelly? Elas eram tipificações do que viria a acontecer dentro de um esquema maior
através do próprio Cristo. Então, elas não só eram tipificações, mas elas também eram proféticas nesse aspecto, né? E aí a gente vê que, por exemplo, hoje a gente não celebra a Páscoa, por exemplo, não é? Porque, apesar de que a gente relembra, não é? No que a gente chama lá em abril, né? A Páscoa, essa cerimônia ela foi substituída pelo quê? Pela Santa Ceia, não é? Que é justamente o momento que celebra, rememora o momento em que Cristo entrega seu sangue e sua carne, não é? Para nos libertar da escravidão do pecado, né? Então, elas vão se cumprindo em Cristo perfeitamente. Se a gente for observar e fazer um estudo de todas essas comemorações e festas e eventos em que o povo tinha que comparecer diante de Deus, a gente vai ver que eles vão se cumprir perfeitamente em Cristo, né? E ele vai fazendo todo esse caminho, ele vai percorrendo todo esse caminho para que a gente possa, como a Bíblia diz, ele é o nosso precursor, né? Para que a gente siga a sua liderança, para que a gente vá atrás dele, né? E aí eu pergunto, a gente falou sobre a Páscoa, né? E o Pentecostes? O que essa festa representava? A festa do Pentecostes? Pode ser para qualquer um dos dois, ou para a igreja, quem quiser responder. Irmãos, vocês fiquem à vontade para comentar, porque a lição ela realmente ela é importante para a gente disseminar o conhecimento e compartilhar esse conhecimento. Então é importante que você também esteja compartilhando conosco. Como foi dito antes, Débora, todas essas festas elas prenunciavam um caminho pelo qual Cristo iria percorrer. Nós encontramos então aqui três festas, né? Que é a festa da Páscoa, a do Pentecostes e a do Tabernáculo. E a do Pentecostes viria depois justamente da ascensão, da morte de Cristo e a ascensão. Eles tinham um costume, isso era interessante, porque isso tinha uma forma didática, como uma certa vez você falou, Débora, é uma forma didática do povo entender como se processava o sacrifício de Cristo. Então, após os 40 dias onde Cristo morreu e ressuscitou, 40 dias depois ele ascende aos céus. Isto culminava também com o próprio processo da festa Pentecostes, né? Isso culminava então com o processo que eles faziam com o sacerdote, com a colheita da cevada, né? Então isso simbolizava então a ascensão de Cristo. E isso faz, de acordo com todas essas festas, Cristo ele ascende aos céus, seguindo o processo dessas festas. É interessante, outro dia o Madame pregou aqui sobre o simbolismo e o acontecimento cronológico dessas festas. E que Cristo, ele perfaz todo esse caminho. Compreender então, irmãos, isso é importante para nós, aprendermos um pouco sobre todo o processo do tabernáculo, as festas que eram feitas para o povo de Israel, era para eles aprenderem e terem compreensão do que Deus tinha preparado e ensinando o caminho que Cristo iria percorrer no processo de salvação do homem. O que eu acho interessante é o seguinte, é que tudo tem a ver com memorial, né? No ano passado, né, eu viajei a Salvador e eu fui lá num local chamado, acho que o nome é Pelourinho. E lá quando a gente chega, tem uma praça lá, sabe, Débora? Quando a gente chega tem uma estátua de um escravo, né? E embaixo assim tem falando toda a história dele, né? E aí eu junto com a Eliana, a gente tirou foto, né? Eu fiquei surpreso. E todas as pessoas que passavam ali tiravam foto e liam a história. Então, eu acredito, né, a minha crença era que quando Deus ele outorgava essas festas, o próprio santuário era justamente também para as pessoas lembrar do que Cristo fez e iria fazer. Ou seja, servia como uma espécie de memorial. É por isso que quando hoje a gente vai participar, né, da ceia, da Santa Ceia, a gente precisa fazer uma autoanálise. A gente precisa analisar cada coisa que a gente fez contra Deus, contra o irmão, para a gente poder partir o pão e o vinho.
para ter verdadeira libertação do pecado, né? Porque Justamente. é outra representação. Oi. Pessoal, lá em cima. Álvaro. Pronto. Tá tudo certinho. É interessante quando a gente fala sobre o Pentecostes, só para fazer um comentário, um adicional, isso que eles falaram, completamente pertinente, e o que Gustavo falou, todas essas festas, elas tinham sim, de certa maneira, essa tentativa de fazer com que o povo lembrasse dos eventos miraculosos e das intervenções de Deus, né? Mas, acima de tudo, da vontade que ele tinha de se relacionar, né? E com relação ao Pentecostes, é interessante isso, porque a primeira, vamos dizer assim, atitude que Deus toma quando ele se torna rei, depois de sua ascensão, depois de sua morte, é enviar o Espírito Santo, né? E aí a gente vê uma grande colheita, né, Kerly? 3.000 pessoas numa pregação só, né? Então, ali o Pentecostes, a colheita da cevada, ela tem também essa representação. Eu acho isso muito lindo, né? Quando a gente vai encontrando esses cumprimentos, né? Esses encaixes, exatamente. Então, a gente vê que houve uma grande colheita do Espírito Santo e que está à nossa disposição até os dias de hoje, né? Mas, voltando para a questão do santuário, né? A gente consegue perceber na história do povo de Israel que chegou um momento em que Deus, né, ele falou para o povo que queria ter um encontro com esse povo, né? Lá por ocasião do Sinai. E aí eu pergunto a vocês, né, quais eram as intenções de Deus ao descer ao Sinai para falar com o povo? O que é que ele estava querendo, né? Os irmãos que estão acompanhando aí, a gente está na segunda-feira. O que é que Deus pretendia, né, quando ele disse que ia descer para estar ali no meio do povo? Deus sempre buscou relacionamento, né? Uma coisa que Deus, assim, a gente vê na Bíblia que não era, muitas vezes não era o humano que procurava a Deus, era Deus que procurava o humano, né? Então, ele como rei, ele queria esse relacionamento. Porém, a santidade de Deus é muito grande. Então, para o povo ter esse encontro com Deus, o povo precisava o quê? Se consagrar. Por que se consagrar? Porque a glória de Deus era tão grande, tão infinita, que na medida que as pessoas não se consagrassem e entrassem na presença ali de Deus, as pessoas iriam ser fulminadas. Olha só o aviso que Deus falou para Moisés e para Moisés falar para Arão. Olha, Arão, não entra, não entra. Lá na frente a gente vê também os filhos de Arão sendo fulminados, porque vão queimar incenso, né, estranho, né, de qualquer forma, né, ali para Deus. Então a gente vê aqui os filhos dele fulminados. Então a gente está falando aqui de um Deus que é santo, né? Ou seja, o povo de Israel precisava dessa consagração e nós também precisamos dessa consagração. É interessante percebermos que Deus fazia esse convite, mas o povo ele tem medo, né? Ele chega a ficar com medo de subir diante daquilo que aconteceu no monte. E de fato eles não estavam preparados, é tanto que eles pedem que Moisés seja o intermediário deles, porque eles temem chegar neste ponto, chegar ao monte, e temem por sua vida na realidade, né? Interessante nós percebermos é que Deus mostrou para eles que todos os acontecimentos, os livramentos que Deus fez ao povo de Israel em livrá-los do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez isso, fez aquilo, fez tantas coisas, e mesmo assim eles tinham medo, na realidade, de chegar ao monte e serem exterminados. Claro, Deus disse: olha, é importante que vocês se consagrem, é importante que vocês cheguem até nós, consagrados. Mas eles tinham tanto medo que pediram: não, Moisés, faz o seguinte, você fica lá, intermedie por nós, não é? Mas Deus estava dando a oportunidade, porque ele diz assim, a lição diz aqui, que eles podiam comer, podiam beber, ou seja, podiam ficar à vontade. Irmão Feitosa.
Irmão Feitosa, o senhor vai falar novamente. Fala aí no microfone, irmão Feitosa. Eu estava dizendo que Sim. o que você falou foi tudo certo, mas que apesar de nós sabermos tudo e que Deus veio para até nos resgatar, mas muitos de nós ainda temos medo, porque somos humanos, como aconteceu o caso aí, como você estava falando, aconteceu isso, por quê? Porque muitos ainda estão com medo de Deus, com medo das coisas que Deus mostra, que é correto, e alguns estão com medo ainda de Deus, de falar, de expressar, de mostrar a beleza dele, a gratidão, o poder, a grandeza. Isso é que é importante para nós. Tem uma história, né, ilustrativa que trata muito bem isso, né, que a gente está comentando aqui. Alguém aqui gosta de aquário ou cria peixe? Alguém aqui gosta? Pois bem, uma das melhores sensações é quando você está dando ração ali para o peixe, né, e o peixe vai ali comer e você fica observando. E essa história conta, né, que um rapaz, ele construiu um aquário muito bonito lá para criar diversos tipos de peixe, né? Mas aí ele pegou os peixes, né, colocou os peixes ali, mas toda vida que ele ia colocar comida para os peixes entravam dentro da casinha e corria com medo dele. Aí ele ficou encucado, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí ele se encontrou com um colega dele que é biólogo, que estudava a vida marinha, né? Aí o colega dele disse assim: olha, os peixes têm medo de você por causa da sua grandeza. Você é muito grande para esse peixe. Mas, se um dia você conseguisse se transformar em um peixe, você conseguia dar ração para eles. E é justamente o que Deus fez com a gente. Precisou Cristo se transformar em humano para a gente poder ter esse relacionamento diante de Deus. Ou seja, a gente só chega ao Pai por intermédio do Filho. É por isso que todos esses processos aí apontam para Cristo. E depois, né, eles vão rememorar esse momento, né, alguns anos depois, e Deus diz: olha, vou mandar um profeta no seu lugar. Né? Imagina o profeta, né, que é o próprio Cristo, né, era uma profecia que estava acontecendo ali. E eu acho interessante quando a gente observa, né, esses movimentos do Antigo Testamento para o Novo, porque tudo vai se cumprindo, né, de forma perfeita. Jesus, ele vem, ele faz o sacrifício e ainda assim nos assombra, né? Como ele falou aqui, o exemplo do peixe, muitas vezes nos assombra, né? A grandiosidade do que Deus fez, e quando na verdade o que ele queria a atitude que ele queria de nós era justamente que nós tivéssemos respeito, né? E o povo naquele momento que entendesse a misericórdia de Deus, entendesse o favor que ele estava oferecendo ali. E o povo resistiu, né? O povo resistia, e muitas vezes a gente também resiste, né? Muitas vezes a gente tem a mesma atitude, a gente teme, né? A gente não se aproxima, nos falta fé, nos falta relacionamento. O Deus, imagina isso, né, Kerly, Gustavo, o Deus Todo-Poderoso querendo estar no meio do povo, né? E aí a gente percebe que o povo dá para trás. Porque a nossa tendência, ela é pecaminosa. Aconteceu uma coisa interessante comigo, que eu até relatei para alguns colegas meus, né? Que foi o seguinte: eu fui aqui nesse supermercado Super Fácil, né? Eu fui comprar algumas coisas, só que eu peguei um carrinho, né? Um carrinho que ele estava pendendo para a direita. Só que no início, né, assim foi muito fácil controlar ele, porque no que ele ia para a direita, eu centralizava ele. Esse é o normal. Você pegar um carrinho bom é que é a novidade. Só que podem observar, meus irmãos, a partir do momento que vocês vão colocando mais peso no carrinho, mais difícil fica de centralizar ele. É justamente o pecado. Nós temos a tendência realmente a pecar. Nossa natureza é pecaminosa. Só que a partir do momento que você vai pecando, mais difícil fica de você centrar em Cristo, né? É por isso que é bastante importante, né? Deus fala assim: olha, analise, faça uma análise. Você pode ver que no dia da expiação,
Deus queria que as pessoas fizessem uma análise totalmente de como era a vida delas. E é justamente hoje que isso que Deus nos chama a fazer. A gente fazer uma autoanálise consigo, né? Porque a gente, quer queira que não, nós estamos se preparando para a vinda do Messias. Pode ver que as coisas que estão acontecendo no nosso mundo apontam para a vinda do Messias. Então a gente precisa estar preparado. Sabe por quê? Porque preparado ou não, Jesus vem. E aí a gente vem justamente falar a respeito especificamente do santuário, né? Que a gente também sabe qual é o cumprimento dele no Novo Testamento. A gente vai chegando lá. Mas o tema central, vamos dizer assim, a lição, ela vai nos conduzindo para um aspecto específico desse santuário, que é o véu. Inclusive é o título, né? O caminho através do véu. E aí eu pergunto a vocês, qual era a função do véu, né, no Antigo Testamento? Que funções ele tinha, para a gente entender melhor, né, o que é que Cristo, o que é representado, né, pelo véu através de Cristo. Nós sabemos que o véu, ele fazia separação entre compartimentos, né? Ele tinha duas funções: fazia separação e dar proteção. Então, nós podemos perceber que existiam véus na entrada, existiam véus que dividiam até onde o sacerdote ele ministrava, e depois a separação do Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote ele adentrava. É importante nós notarmos, aqui a lição ela faz uma descrição depois do significado dessa proteção, né, como exemplos de véus. Aí ele cita então a posição do santuário no meio do arraial do povo de Israel, onde o povo de Israel era dividido por tribos, e essas tribos elas faziam a proteção do santuário. A lição dá um exemplo aqui de como se fosse um véu de proteção ao santuário. Uma coisa interessante nós podemos notar é que para cada setor e cada ponto tinha uma pessoa responsável, e somente essa pessoa poderia estar neste ponto onde o véu separava. Algo que nós podemos perceber aqui é que somente um ser era capaz de estar em todos os ambientes do santuário, e essa pessoa simbolizava Cristo. Ora, se o cordeiro era morto, era sacrificado antes, e depois ele era aspergido na própria cortina que separava o átrio, apenas o sacerdote ele poderia fazer isso. Cristo, então, como sendo o Cordeiro de Deus, ele estava antes. Cristo, então, como sendo o sacerdote, ele estava depois, onde ele poderia adentrar neste ponto onde era aspergido o sangue. E Cristo, como nosso sumo sacerdote, ele poderia estar após o véu que separava o Santo dos Santos, o Santo do Santo dos Santos. Então, Cristo era a única pessoa, o único ser capaz de estar em todos esses pontos. Ele adentrava. Você vê que Moisés, ele dizia a Arão que não entrasse, ou que não fizesse, enquanto não estivesse purificado, não estivesse limpo. E Cristo era o único ser capaz de estar em todos os ambientes, porque Cristo era o Cordeiro, Cristo era o sacerdote, e Cristo era o sumo sacerdote. Então ele podia estar em todos os ambientes, ele poderia ter acesso a todos os ambientes. Esse é um simbolismo interessante para nós notarmos que a pessoa de Cristo, e eu acho isso fantástico quando a gente realmente para um pouco para estudar o santuário, porque nós encontramos a pessoa de Cristo ser único, e somente ele tem a condição necessária de permear todo, ou estar em todos os ambientes do tabernáculo. Só um instantinho, irmã Socorro. Deixa. Para o pessoal de casa ouvir também seu comentário, irmã. É a irmã Socorro aqui. Feliz sábado a todos. Agora vou falar sábado, melhor. É que em Cristo é que nós podemos adentrar ao trono de Deus, né? Ter essa intimidade com Deus, só através dele, porque foi ele que permitiu isso, com sua morte e ressurreição e ascensão ao céu, ficando sentado à direita do Pai e recebendo todas as honras, né? De que a partir dali ele seria o comandante de tudo, né? Então, através dele é que nós vamos ter essa intimidade
para acessar o trono da graça de Deus, né? Que antes, por ser sacerdotes levitas, né, sumo sacerdote, nós não teríamos. Só ele, o sumo sacerdote, é que poderia adentrar ao Santo dos Santos. Mas com Cristo, nós hoje, como filhos dele, podemos chegar ao trono da graça, graças a Deus, né? Amém? No santuário terrestre, tá certo? Como foi bem dito aí, né? Os sacerdotes, sumo sacerdote, tinham cada um uma função, certo? E o sumo sacerdote só poderia entrar no Santo dos Santos uma única vez por ano, não é? Certo? E a representação, depois que o santuário terrestre sumiu, Cristo entrou uma única vez por todas no Santo dos Santos, santuário celestial. E lá é quando ele pode estar lá, ele pode estar no santo, pode estar nos santos, dependendo da função que nós procurarmos ele. Se for em condição de intercessor, ele vai estar, tá certo, na parte santa, né? Para ver. Para apresentar ao Pai, ele vai estar no santo dos santos. Então, Cristo é a nossa única esperança e salvação, tá certo, para a intercessão no santuário celestial. Só complementando, então, a ideia do véu era fazer essa separação de compartimentos. Cristo é o ser que passa por todos os compartimentos. Então, nós, como a irmã falou, nós podemos ter acesso a esses compartimentos e a presença, chegar à presença de Deus, porque lá onde chegava o Santo dos Santos, onde existia uma vez ao ano, o sumo sacerdote chegava, ali simbolizava estar na presença de Deus. Então nós podemos chegar na presença de Deus através do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. A própria palavra fala que não há um justo sequer, né? Ou seja, todos pecaram e todos carecem da graça de Cristo, né? Como o irmão João Roberto falou, né? Essa é a esperança que a gente alimenta a cada dia, né? Que a gente tem a esperança da volta de Cristo. É a nossa única esperança. Pois é, se a gente for procurar o cumprimento específico de cada um, a gente vai começar... A gente vai estender a escola sabatina aqui o dia inteiro, né? Porque a gente vai encontrar todas as relações perfeitamente. Mas eu acho que a lição faz um comentário muito interessante aqui no final da terça-feira. A gente já vai avançar para a última parte, tá certo? Porque, enfim, temos um centro, né? A gente tem um miolo aqui do que a gente quer comentar. Mas ele diz assim: Jesus, como sumo sacerdote, também foi o nosso véu por meio da sua encarnação. O que eu achei interessante, isso eu ainda não tinha atentado para isso, né? Porque a gente sempre pensa Jesus como o próprio santuário. Quando Jesus cumpre tudo o que ele vem cumprir, é como se ele se tornasse um santuário ambulante, né? Porque ele diz, olha, em 3 dias o templo vai ser destruído, mas ele vai ser destruído e vai ser erigido em 3 dias. Ele estava se referindo a si mesmo como o próprio templo, né? Ele se torna um templo ambulante, um santuário ambulante. Mas aqui ele vem falar que, por meio da própria encarnação, Deus armou seu tabernáculo entre nós para que pudéssemos contemplar a sua glória. Porque tudo aquilo que foi feito, veja que o santuário no Antigo Testamento, ele foi construído, mas existia toda uma proteção em torno dele, né? O povo fazia um quadrado em torno do santuário e os levitas ainda ficavam em volta, porque tinha esse sentido, né, de colocar limites, o véu, ao mesmo tempo em que ele também indica proteção, como foi comentado aqui, né? Então a gente percebe que Cristo, ele é colocado como véu, nesse sentido também, por sua encarnação, a gente consegue ver a glória de Deus, mas ele é um véu que protege o povo, né? Então, assim, incrível essa adaptação, que não esvazia, obviamente, essa adaptação não, essa interpretação de Cristo como véu na sua encarnação, né? Como se ele estivesse velando ali a sua glória, né, Kerly? Senão todos seriam consumidos. Na antiga aliança era do mesmo jeito. Se o povo tivesse acesso a todos os compartimentos, aconteceria o que aconteceu com Nadab, com Abiú e outros tantos, que foram fulminados imediatamente
porque não podia entrar em contato com a Shekinah, com a presença do próprio Deus, não é? Não era permitido que acontecesse aquilo. Então, ele vela a própria glória para que a gente possa conviver com o divino aqui, né? Imagina que privilégio, incrível isso, né? Essa adaptação. E aí a gente vai caminhando justamente através dessa questão do véu, a gente vai para o final, que já foi até comentado, mas para que a gente possa fazer um ponto de ancoragem aqui, para a gente concluir a nossa recapitulação, o que significa Jesus entrar além do véu a nosso favor? O que significa isso? Jesus entrar através do véu em favor do seu povo. Além do véu, eu entendo que é justamente essa representação que Jesus faz da gente diante de Deus, né? Porque, olha só, a gente vê Jesus como nosso intercessor, a gente vê Jesus como cordeiro, né? A gente vê Jesus ali como, hoje, nós adventistas, nós temos a crença, né, do juízo, né, que está acontecendo. Então, esse além do véu é justamente essa representação do que Jesus está fazendo por nós. Ou seja, além do véu, digamos assim, além do que a gente podia esperar. Então, a gente vê que o sacrifício de Cristo, ele foi perfeito, né? Ele foi perfeito, ele foi universal, né? Foi o único cordeiro que foi perfeitamente, né, imaculado, né? A lição fala aqui de um caminho novo e vivo, né? Essa relação, ele faz um comparativo, claro, com o que era, com o que existia no Antigo Testamento. Em Hebreus ele comenta, no Hebreus 7, ele faz um comparativo entre o sacerdócio de Cristo e o sacerdócio dos levitas. Ele faz um comparativo com o sacerdócio de Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque, que foi antes dos levitas. E que esse sacerdócio era um sacerdócio eterno. Ele faz um comparativo e diz assim: não existia dias, não existia genealogia, dizendo que o sacerdócio de Cristo já existia bem antes dos levitas. E que o sacerdócio levita não era um sacerdócio perfeito, porque eram oferecidos animais. O próprio sacerdote que era escolhido, ele não era um sacerdote perfeito. Ele tinha, para simbolizar, ele teria que tomar banho, se limpar, vestir as vestes sacerdotais. Ele tem que fazer todo esse processo simbolizando de que aquele ser que estava ali sendo simbolizado era de alguém muito perfeito. Então, Cristo, ele inaugura de fato um caminho novo e perfeito. Ou seja, como o irmão João Roberto falou, o sacrifício único de Cristo nos faz ver de que apenas por esse sacrifício todo o processo da qual era destinado ou foi feito no Antigo Testamento pelos levitas, que costumeiramente isso é feito, de manhã, de tarde era feito sacrifício, era feito depois uma vez ao ano, a purificação do templo. Cristo, no momento em que ele adentra, que ele se sacrifica e que ele ascende aos céus, aí se torna uma vez só por todo o processo que os levitas faziam. Por isso que esse era considerado um sacerdócio perfeito, novo e vivo. Ou seja, Cristo agora, através dele nós podemos seguir este novo sacrifício, seguir esse novo processo. Ou seja, aquilo que Cristo fez, ele torna suficientemente completo para que nós pudéssemos ter acesso de fato e sempre à presença de Deus. Isso que Kelly falou é bastante importante, principalmente nessa parte vivo, né? Porque o próprio Paulo, ele fala o seguinte: olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a minha fé. Então, quer queira que não, todo esse sistema, né, de expiatório, mas se conclui na ressurreição de Cristo também. Porque aqui no estudo adicional, né, fala o seguinte que me chamou a atenção: ao atravessar os portais do céu, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. Assim que essa cerimônia foi concluída, o Espírito Santo desceu em abundantes torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha o Pai desde toda a eternidade. Então estamos falando aqui de um Jesus que ele sempre existiu, né? Ou seja, algo que é eterno, algo que é até difícil, né, de explicar, né? Porque a nossa mente ela está destinada a pensar o seguinte: que uma pessoa nasce, uma pessoa cresce e uma pessoa morre.
Só que na lógica, né, de Deus, não existe nem o nascer, nem o morrer, porque tudo já existia, né? É um pouco difícil de explicar isso, mas é bastante interessante o que Cristo fez por nós. E interessante também, né, que ontem foi até comentado no nosso pequeno grupo, o seguinte: nós seremos transformados, né? Paulo diz que num abrir e piscar de olho você vai ser transformado. Só que em Cristo tem uma coisa que vai ficar intacta nele, sem ser transformado, que é justamente as marcas do sacrifício. Ou seja, as marcas do sacrifício de Cristo vai ser eterno. Justamente para quando diz que no céu a gente vai ter a eternidade, né, para compreender o que Cristo fez por nós e compreender também o amor de Deus. Porque esse amor de Cristo, ele nos constrange. Acho que tem um aspecto interessante aqui para complementar, a gente já está finalizando. Não nos deram nenhum tempo, né, Kerly? Então a gente vai ficar aqui até... Não estou vendo tempo nenhum. Enquanto a gente quiser, a gente fica aqui. Não é isso, irmãos, a gente tem uma ordem aqui. Mas eu não estou controlando o tempo, de maneira que a gente vai comentando. Mas, enfim, eu acho que tem a ver essa última partezinha da quarta-feira que ele fala, que eu achei interessante, porque lá no livro de Jó, a gente tem uma ocasião em que os representantes, né, de Deus em todos os lugares estão ali se reunindo, e aí aparece um intruso, né, que é Satanás, e ele diz: olha, eu estava rodeando pelo meu reino. Basicamente é isso que ele quer dizer, né? Eu estava ali vigiando a minha terra porque ela é minha. E a partir do momento em que o sacrifício de Cristo acontece, é o momento em que esse que se julgava o nosso representante e que nos acusa dia e noite, ele perde totalmente a sua autoridade, né? É importante a gente falar isso. Por isso que a gente fala em perdão dos pecados através do ministério sumo sacerdotal de Cristo, né? E do sacrifício que ele faz. Por quê? Por que a gente pode se chegar com confiança a ele? Porque ele se torna o nosso representante, o nosso precursor. A gente só tem acesso através da oração a Cristo, né? Por causa do sacrifício dele. Porque nesse momento em que ele faz o sacrifício, ele faz o que faz, ele se torna o cordeiro e é imolado, é esse o momento em que a autoridade de Satanás, como príncipe desse mundo, ela acaba. Ele continua nos acusando, sim, mas existe alguém que está ali à nossa frente dizendo: não, pelos meus méritos, eles estão perdoados. Né? Terminamos, né? Terminamos? Não? Muito bem, então... A gente fica aqui. Pode ficar aqui. Algo interessante é que eu acho que já na quinta-feira... Já na quinta, para a gente encerrar. Eles verão o seu rosto. Como é que nós veremos o rosto de nosso Deus? Através de que nós veremos o rosto de nosso Deus? Nós vimos um pouquinho antes que o povo foi convidado a estar na presença de Deus no monte, e a lição explica que eles não foram por falta de algo muito importante que deveriam ter, que era a falta de fé. Aí a lição aqui na parte de quinta-feira, ela dá a mesma ênfase, agora projetado ao futuro. Nós só poderemos ver a Deus mediante a fé. É algo que nós não vemos, que nós não sabemos, mas que nós continuamos caminhando baseado naquilo que nós cremos e que nós poderemos ver. Foi comentado também na lição das 3 festas: a festa da Páscoa, do Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Interessante que essa festa dos tabernáculos, irmãos, eles eram uma festa em que as pessoas, elas voltavam, se reuniam. Isso eram as 3 festas principais que o povo vinha para Jerusalém. E a festa do tabernáculo, eles faziam tendas e ficavam, né, para relembrar o período em que eles estavam no deserto, em caminho a Canaã celestial. E aqui a lição diz que falta uma festa ainda para que seja concluída o processo de caminho por onde Cristo tem caminhado. E essa festa, a festa dos tabernáculos, é justamente o momento em que nós iremos nos encontrar com Cristo. Não falta essa festa ser concluída, segundo a lição. E aqui diz que Deus trará o seu tabernáculo para habitar no meio do seu povo.
Ou seja, entender então esse processo do que fala a doutrina do santuário é entender todo o processo de redenção. Eu falei isso, mas eu torno a dizer, é entender todo o processo de redenção, todo o processo de salvação, todo o processo do bem-querer, do que Deus tem, do propósito de Deus para o seu povo. Toda essa trajetória, todos esses símbolos, todas essas festas, elas simbolizavam só uma coisa: era o caminho ou o processo pelo qual Cristo iria passar para estar com o seu povo. E segunda lição, a festa dos tabernáculos é a última festa a ser celebrada, a ser cumprida. Eu não sei se os irmãos lembram, mas quando Cristo veio à Terra, foi-se indagado a respeito da lei, né? E ele disse que veio aqui para cumprir a lei. Isto em todos os aspectos, tanto a lei moral, que ele cumpriu, ele foi obediente, e por ser obediente, por ser puro, é por isso que ele se tornou o Cordeiro e pôde morrer por nós. E se vocês lembrarem, no santuário, apenas um cordeiro limpo, puro, sem defeito, é que poderia ser ofertado como sacrifício. Então Cristo vem à terra, ele passa por todo o processo de obediência à lei de Deus, ele se torna então puro, e por isso é que ele pôde ser morto por mim e por você. E na sequência, ele passa por todo o processo de salvação nossa e de redenção. Ele ascende aos céus, ele intermedia por nós, e em um momento que culmina com o processo do juízo, onde haverá a purificação total, culmina também com a festa a festa dos tabernáculos, que é onde Deus trará o seu tabernáculo para estar diante do seu povo, habitando diante do seu povo. Isso é fantástico, isso é lindo demais. A pior coisa é a gente perder algo. Eu acho que todos aqui já perderam algo e sabem como é angustiante, principalmente quando é dinheiro. Ontem eu tive uma experiência negativa, que foi o seguinte: eu fui aqui no cash dessa drogaria aqui sacar um dinheiro, né, para pagar um sapateiro, né. Aí eu coloquei lá para sacar R$50. Só que no momento que estava vindo a cédula, no cash lá apareceu o nome tempo excedido. E eu procurando a nota e nada, cadê a nota sair e nada, já fiquei angustiado, né. Aí, enfim, a nota não saiu e pulou para a tela inicial. Aí eu fui, né, cheguei em casa, comentei com minha esposa: Eliana, aconteceu isso, tal. E é uma sensação horrível, minha gente, porque eu ainda estou lutando para pegar esse dinheiro de volta. E o olhar da esposa, né? E o olhar. Mas o que eu acho interessante é que Deus manda a gente tomar posse do sacrifício de Cristo. É algo que, se é angustiante a gente perder algum valor, algum objeto, imagina a gente perder a salvação. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19, Paulo ele fala assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Essa palavra intrepidez é você ter coragem, é você ter ousadia, é você se apossar de algo que Cristo prometeu a você, algo que Cristo lhe deu. E aqui a gente sabe que não é uma história em quadrinho, isso aconteceu mesmo, é fato. Então que Deus nos ajude a tomar posse do sacrifício do Cordeiro. Amém. A gente conclui aqui a lição da Escola Sabatina. Eu peço para Gustavo fazer a oração final, lembrando, né, que Deus compareceu no santuário não feito por mãos humanas, mas o santuário celestial diante de Deus por nós. Então a gente precisa realmente, como o Gustavo falou, ter confiança nisso, ter fé. O que faltou ao povo naquele momento precisa agora superabundar em nós, para que nós possamos nos apropriar dos méritos de Cristo e do seu sacrifício. Vamos ficar de pé, né, para a gente orar. A gente ficou muito tempo já sentado, então vamos. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai,
Muitíssimo obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício através do teu Filho. Em nome de Jesus, Senhor, somos muito gratos pela tua misericórdia e por mais um momento de escola sabatina que aqui tivemos com nossos irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, venha abençoar cada família aqui representada e nos ajuda, Senhor, a entender muito, muito mais sobre o sacrifício do teu Filho. Esteja com cada um de nós e nos prepare espiritualmente para te adorar na tua casa. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Desde já, amém.